Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos começar a estudar o livro em si. No último vídeo a gente fez apenas uma introdução. Hoje nós vamos estudar já algumas partes do livro, vamos estudar em especial o capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 20. Tá ok? A gente vai fazendo uma leitura e uma explicação para a gente ir entendendo o que o livro está dizendo, tá bom? Mas antes da gente começar, convido você a fechar os seus olhos aí, na hora que você estiver assistindo, e me acompanhe numa oração. Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreender o que nela está escrito. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a leitura e o estudo, gostaria de lembrar que o livro do Apocalipse não é um livro linear. Ele não tem assim ele não é contínuo. Ele traz várias cenas que dizem respeito ao mesmo período histórico, mas de pontos de vista diferentes. Eu comentei um pouquinho sobre isso no último vídeo, então é sempre bom a gente reforçar. E aqui então no capítulo 1 é o começo das visões de João. A primeira visão de João, e aqui ele mesmo explica um pouco do contexto dele e mostra como é que ele teve as visões, como é que foi o princípio das visões dele. Então eu vou ler, a gente vai dividir em 3 partes esse texto que a gente vai ler, e a gente vai lendo e procurando na Bíblia as referências, alguns ensinamentos que esse capítulo vai trazendo para a gente. Tá ok? Até quando você estiver estudando, estiver assistindo, deixa aberto aquele site, o bibliaonline.com.br. Ele é bem fácil de procurar caso você não esteja com a sua Bíblia, tenha dificuldade de achar de forma rápida, para não ter que ficar pausando o vídeo, às vezes lá facilita, mas eu ainda prefiro ter a Bíblia de papel, tá? Mas pode usar lá o site também que facilita, tá bom? Então, o Apocalipse capítulo 1, do 1 ao 3, a gente fez a leitura e estudou no primeiro vídeo lá do contexto geral. Agora vamos lá, do versículo 4 em diante. Vamos ler agora do versículo 4 até o versículo 8. Acompanhe comigo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos lá, eu quero ressaltar algumas coisas. Não vai dar para a gente fazer um estudo aprofundado de cada palavra, de cada versículo que está aqui. Então a gente vai pegar os pontos principais da leitura para a gente ir estudando, tá? Não vai ser um estudo exaustivo do texto do Apocalipse, mas a gente vai pegar os pontos principais para a gente ter uma noção e ter um ponto de partida para o nosso estudo particular. Então vamos lá, quero primeiro, queria ressaltar a presença da divindade, das 3 pessoas da divindade no Apocalipse, que fala da parte daquele que é, que era e que há de vir, se refere aqui no caso a Deus o Pai, os 7 espíritos que se acham diante do seu trono, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos. Que era e que há de vir, ele aparece algumas vezes no livro do Apocalipse, ele faz referência a Deus o Pai. E o texto é esse mesmo, não é que era e que há de ser, que era, que é e que há de vir, porque explica bem, a gente vai ver também no decorrer do Apocalipse, que Deus o Pai também vem com Jesus na volta de Jesus. Então aqui está referindo-se a Deus o Pai. Da parte dos 7 espíritos, o livro do Apocalipse, que eu comentei no primeiro vídeo, tem muito número 7 nele. 7 espíritos, 7 cartas, 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 olhos, enfim, um monte de número 7. Então ele simboliza, o número 7 é perfeição, plenitude, algo completo, algo pleno.
Então aqui fala dos 7 espíritos, na sequência da leitura a gente vai entender por que fala dos 7 espíritos. Mas os 7 espíritos simboliza a atuação do Espírito Santo em toda a era cristã. Porque, lembrando o que a gente viu no último vídeo, o livro do Apocalipse ele vai tratar basicamente do que aconteceu depois de Jesus ter ressuscitado, né? A continuação dos evangelhos, tá certo? Então aqui os 7 espíritos é referência ao Espírito Santo e de Jesus, né? A fiel testemunho, o primogênito dos mortos. Primogênito aqui a palavra se refere ao principal, ou mais importante, não o primeiro, né? Jesus não foi o primeiro que morreu e também não foi o primeiro que ressuscitou. Mas aqui a palavra, o original, ela tem usado 2 vezes, como o primeiro ou como o mais importante também, o destaque. Então aqui, no caso de Jesus, é o mais importante daqueles que morreram, né? Porque foi a morte de Jesus que nos trouxe a salvação. E diz também que ele é soberano sobre os reis da terra. Outra coisa que eu queria ressaltar nesse texto é que fala que Jesus, né, que nos libertou dos nossos pecados, ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Eu queria que você abrisse aí comigo no livro de 1 Pedro 2, versículo 9. Eu vou abrir aqui na Bíblia online que fica mais rápido para eu achar, para eu não perder o Apocalipse de vista. 1 Pedro 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nesse texto diz que nós somos sacerdócio real. Então, nós somos constituídos sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Não era a fazer ali. É símbolo de Cristo, que tinha acesso a Deus o Pai. Então, nós somos sacerdotes. Agora, nós somos portadores da palavra e também temos acesso ao Pai. Não que a palavra seja nossa, mas nós temos conhecimento e temos livre acesso ao Pai. Podemos orar direto a Ele. Não precisamos de um outro homem para fazer um simbolismo de intercessão. Jesus já cumpriu isso e nos constituiu sacerdotes, ou seja, você também agora que aceitou Jesus como Salvador pode se entender como um sacerdote no reino de Deus, tá certo? E Ele nos constituiu sacerdotes para esse reino, para Deus o Pai. Isso é bem interessante a gente notar. E um outro texto que eu queria também ressaltar desse primeiro trecho é que fala que eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quanto os traspassaram. Traspassaram furaram. Aqui falando aqueles que mataram a Jesus, né? Mas por que fala que eles vão ver? Abre lá sua Bíblia, no livro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: E muitos, presta atenção nessa palavra, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Versículo 62. Que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma a esses que depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus fez uma promessa para aqueles que o traspassaram, aqueles que foram culpados de sua morte, que eles veriam Jesus voltando. Então aqui está falando, em conformidade também com o que a gente leu em Daniel,
de uma ressurreição. Até Daniel fala de uns para salvação, outros para vergonha e horror eterno. Então aqui diz de uma ressurreição desses que traspassaram a Jesus para vê-lo voltando em glória, para ver que eles condenaram à morte o Filho de Deus. Tá? Então essa é uma ressurreição especial falada nesse capítulo. É interessante. Jesus aqui mostra uma coisa: Jesus ele cumpre suas promessas para todos, até para os maus. No caso, aqueles que o condenaram, ele fez uma promessa, né? Que eles iam ver Jesus vindo assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus fez uma promessa e Jesus cumpre. Tá certo? E aqui diz também que Jesus é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, nesse texto, é só como a dedicatória, né? A introdução do livro. E aqui, agora, a gente vai ler do versículo 9 em diante, é a visão que João teve de Jesus. Bom, vamos lá, vamos lendo. Eu, João, irmão vosso, versículo 9. Irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos até aqui. Então aqui João confirma aquilo que a gente viu no primeiro estudo, o contexto, né? João foi preso na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus. O imperador Domiciano o prendeu lá, porque o imperador tinha trazido para si a conotação de Deus, mas João se recusou a adorá-lo e foi um pregador da palavra. Então, ele foi colocado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E ele fala que ele se achou em espírito no dia do Senhor. Bom, vamos lá. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 28. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Que diz assim: assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E vamos também no livro de Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Que diz assim: se desviares o teu pé do sábado e fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A gente tem que adotar o princípio de que a própria Bíblia se explica. Então a Bíblia explica a Bíblia. E aqui fala que João se achou no dia do Senhor. E de acordo com esses textos que a gente leu, o dia do Senhor é o dia de sábado. Então, algumas traduções colocam a palavra domingo, mas não existe, essa é uma tradução que o próprio homem colocou. Mas a tradução do que João realmente escreveu, no grego que ele escreveu, também não diz que não escreveu sábado, ele escreveu dia do Senhor. Alguns entenderam o dia do Senhor, o dia do Senhor é domingo, e colocou domingo, mas não é assim. João escreveu o dia do Senhor. E a gente, então, vamos descobrir qual é o dia do Senhor. A gente viu nesse texto que Jesus é o Senhor do sábado. E Deus fala que o sábado é o santo dia dele. Então aqui foi no sábado, quando João se achou em espírito. Né? Espírito é em visão, igual os profetas do Antigo Testamento. E ele ouviu a voz por detrás dele e dizendo para ele escrever as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Né? Deu o nome delas. Hoje é o que seria ali na região da Turquia. As igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que tinham lá. Tinham tantas outras igrejas, mas Deus escolheu essas 7. O interessante é que essas 7 igrejas, elas estão, na sequência que Deus descreveu aqui para João,
Elas percorrem uma rodovia de correspondências e de trajeto naquela região da Ásia. Ela faz um arco assim, seguindo a sequência dessas igrejas, dessas cidades. Né? E Deus deu essa sequência, porque as correspondências também chegariam nessa ordem para cada uma delas. E a gente vai estudar mais isso no próximo vídeo, mas é interessante que por que Deus escolheu essas 7 igrejas? Porque cada uma dessas 7 igrejas tinham características específicas para Deus trazer uma lição para nós hoje, uma lição profética. Cada uma dessas igrejas simboliza um período da igreja cristã. Isso é um consenso não consenso, a maioria dos teólogos acreditam e entendem assim que as 7 igrejas do livro do Apocalipse simbolizam uma sequência de períodos da igreja cristã. Então, e cada uma dessas igrejas tem uma característica que se destaca daquele período. A gente vai ver mais sobre isso no próximo vídeo. Então, Deus deu essas 7 igrejas para João escrever as cartas do Apocalipse. Vamos lá, continuando no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, ou seja, vestes de sacerdote, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Aqui João teve uma visão de Jesus glorificado. Né? Mas há quanto tempo já que João não via Jesus, né, em suas visões? João já tinha uma certa idade aqui, já fazia muito tempo que ele não via Jesus. E aqui ele teve uma visão da glória de Jesus. Imagina o coração dele como é que não ficou. Vamos lá, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol. Vamos ver 2 pontos nesse versículo 16, que fala que Jesus tinha na sua mão direita 7 estrelas. O que é essas estrelas aí? O versículo 20 aqui, do próprio Apocalipse 1, ele dá a resposta. Diz assim o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A palavra anjo, ela não é só simboliza um ser sobrenatural que a gente conhece hoje, chama de anjo. A palavra anjo vem de mensageiro. Então, aqui no Apocalipse, nas cartas, ela se aplica às pessoas, aos mensageiros de cada igreja, de cada período profético também, que a gente vai ver aqui. Então, as estrelas são os anjos ou os mensageiros, e mostra que Jesus tem os mensageiros dele na sua mão. É interessante que a destra, a mão direita, é a mão do poder, que simboliza na Bíblia a mão do poder de Deus. Então Jesus tem na sua mão todos aqueles que são seus mensageiros. Isso é bonito de saber. E fala também que da boca de Jesus, nessa visão, saiu uma espada afiada de 2 gumes. Isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá, vamos abrir comigo, Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que compara a espada com a palavra de Deus. Então é o que é a própria palavra de Deus, a espada citada aqui. É o que Jesus faz, sai da boca dele, é a palavra de Deus. E o versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. 2 coisas nesse trecho. Uma, que João, quando viu a Jesus, caiu como morto.
semelhante ao profeta Daniel. Quando teve a visão de Deus, lá no capítulo 10, versículos 7 a 12, Daniel também cai como morto e precisou de uma força de Deus para que ele se voltasse a ficar em pé. Aqui aconteceu a mesma coisa com João. Ele caiu como morto. Que é muita glória, muita coisa para ele. Ele caiu como morto. Aí Deus tocou e falou: não temas, levanta. Aí ele se pôs em pé. E fala também que Jesus ele tem a chave da morte e do inferno. Inferno é sepultura. A palavra Hades ou Sheol no Antigo Testamento significa sepultura, além, morada dos mortos. Não é um lugar que vive queimando para sempre, onde o inimigo de Deus está com tridente cutucando a pessoa pela eternidade toda. O inferno é sepultura, tá certo? Não é a morada do inimigo. Muito menos o inimigo é vermelho, com chifre cheio e com tridente e cutucando as pessoas, assim, não é isso? O inferno a gente pode falar hoje como cemitério, como onde se colocam os mortos, tá certo? E aqui, é claro, a gente vai ver mais sobre isso para frente, mas eu só queria fazer uma observação com isso, porque é muito importante. Num livro antes do Apocalipse, o livro de Judas, ele tem um capítulo só, então o versículo 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Se o inferno fosse um lugar onde as pessoas ficavam queimando eternamente, Sodoma e Gomorra tinha que estar queimando eternamente, queimando até hoje. Mas não está. E Sodoma e Gomorra é exemplo da punição do fogo eterno. Então, é a consequência eterna do fogo. Né? Sodoma e Gomorra desapareceu, virou poeira, não deixou nada, nem vestígio, nada. É exemplo do fogo eterno. Então o inferno não é onde Satanás está esperando aqueles que vão se perder para ficar cutucando eternamente, fazendo sofrer. Deus não é sádico e não tem prazer na morte do ímpio, como a própria palavra diz. Então, por que diz aqui que Jesus tem a chave da morte e da morada dos mortos ou do inferno? Justamente porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para nos dar a vitória. Por isso ele tem a chave da morte e do inferno. Ele pode trazer à vida quem ele quiser. Então Jesus tem a chave da morte e do inferno. O versículo 19 diz: escreve, pois, essas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. E o versículo 20, que a gente já leu, mas para terminar o capítulo: quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fazendo então um resumo, João teve uma visão de Jesus glorificado, com toda a glória. Fazia muito tempo que ele não via Jesus, ele viu. Foi num dia de sábado, um dia do Senhor, e Jesus ordena que o que Jesus fosse ensinar a ele era para ele escrever as 7 igrejas. E é interessante que Jesus faz questão de explicar a ele mesmo o que é as 7 estrelas e o que é os 7 candeeiros que estavam na visão que João teve. Que os 7 estrelas são os mensageiros de cada igreja e o candeeiro são as 7 igrejas. E Jesus estava com os mensageiros em suas mãos, andando entre os candeeiros. Jesus estava junto lá, os candeeiros na visão, Jesus no meio dos candeeiros. Ou seja, Jesus tem na sua mão os seus mensageiros. Ele cuida com cuidado dos seus mensageiros e está presente nas suas igrejas. Ele anda no meio de suas igrejas, que são os candeeiros de ouro. Então Jesus, ele está com a sua igreja, com aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. E Jesus tem um cuidado especial por aqueles que proclamam a palavra de Deus. Ele leva na sua mão, ele leva com todo cuidado e direciona com todo carinho. Está na mão dele. Então o livro de Apocalipse, ele mostra muito que Jesus tem o controle de todas as coisas.
Jesus, ele está acompanhando a sua igreja, ou seja, os seus fiéis. Aqui eu não estou falando de placa de igreja, estou falando dos seus fiéis, aqueles que buscam fazer a vontade dele. E ele tem esse cuidado especial. A gente vai ver em todo o livro do Apocalipse isso. Jesus tem um cuidado especial por cada um daqueles que buscam a sua palavra. No caso, eu e você. Jesus tem um cuidado especial por você. A gente aqui tem dificuldade de entender como é que Jesus age. Mas aí o problema não é de Jesus, o problema é nosso. A gente aqui às vezes é cabeçudo e não consegue entender. Fica brigando com Deus e não consegue entender. Mas a partir do momento que a gente aceita que Jesus tem o controle de todas as coisas e tem cuidado de nós, as coisas começam a fluir. Tá certo? Então, esse é o primeiro tema que a gente ia ver. E a lição que a gente tira daqui é que Jesus tem o controle da história e tem um cuidado por nós. Jesus tem um cuidado especial por nós. Então, do próximo vídeo, nós vamos estudar, então, eu começar a estudar as 7 cartas que ele escreveu, que é o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Eu creio que não vai dar para estudar tudo num vídeo só, a gente vai ter que dividir em 2 vídeos. Mas a gente vai começar a estudar, então, a mensagem a cada igreja que Jesus ordenou a João que escrevesse, tá certo? Se você ficou com dúvida, coloca nos comentários embaixo, né, e eu vou tentando responder de acordo com a possibilidade. E fique com essa lição no coração. Jesus tem um cuidado especial por você, tá certo? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor te acompanhe e te encontro no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like aí e se inscreve no canal para acompanhar a sequência dos vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima.